Boa noite mais uma vez a todos. Deixai que venham a mim as criancinhas, disse o Cristo. Deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham o simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhecem a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. E submetia assim as almas à sua terna e misericórdia autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostrar-emos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Obrigada, Jesus, por mais esse momento, mais esse dia de estudo. Obrigado pela presença dos médicos espirituais que nos acompanham, que nos auxiliam nesse momento, Dr. Fernandes, doutora Cristina, e outros médicos espirituais também. Obrigado por toda a equipe dos hospitais que nos dão todo esse amparo para esse estudo acontecer. A disponibilidade do seu Vandir. Obrigada à presença de todos os estudantes daqui da Austrália, da Ana Rita, que hoje não está presente, mas nos acompanham nesse estudo. Obrigado por esse momento maravilhoso e de muito conhecimento para todos nós. Agradecemos imensamente a essa oportunidade. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Tati, mais uma vez. E aí, voltando àquele ponto do tema, né, Silvandi, sinais e sintomas de avoid, a doutora Cristina fez uma palestra maravilhosa, assim, muito rica, onde fala desde do desenvolvimento mediúnico, né, que leva de 10 a 15 anos aí para a gente ter uma prática na sensibilidade, onde passa daquela sensibilidade comum para perceptiva, não é? Falou também do nosso apego, não é? Da nossa forma de atrair essas energias, onde a gente acaba se tornando aquela, adorei a analogia que ela usou da barra de ferro, né? Em que atrai esses ímãs. E também trouxe os pontos assim com relação ao médium que está com parasitose, com paciente, os trabalhos que são realizados nas casas espíritas com médios que estão com infecção e nem sabem, não é? E acaba passando e transmitindo isso para as pessoas, não é?
E eu achei maravilhoso. E também e chegou até aquele ponto onde ela explica com detalhe como é que é o ectoplasma e o tratamento de ectoplasma. Eu tenho certeza que nossos estudantes têm muitas perguntas para fazer aí, inclusive eu. Ah, antes da gente começar a aula, eu queria saber se o senhor não teria condições de trazer uma explicação pequena aí sobre a mensagem, sobre essa mudança que ocorreu da doutora Cristina, da equipe, né, que o senhor passou nessa semana passada, e ver se os nossos trabalhadores, os nossos estudantes têm alguma dúvida com relação a isso, né? O grande problema é lidar com equipes externas inferiores. Para toda ação há uma reação, né? Então, essa reação desses espíritos, às vezes, não é sobre você que está ali à frente, é sobre os componentes da família. E para a doutora Cristina tomar decisão, ela avalia muita coisa. Ela espera, ela pesquisa para saber de onde vem a causa, está entendendo? Porque as emissões vibratórias do parque à distância nosso aqui é feito dentro do MCM, né? Eu jamais em casa eu faço uma vibração para você que está aí. Eu entrego a ela o trabalho para ela fazer a visita até o local. Por quê? Vai haver sempre uma reação. Mesmo que tenha o campo magnético, o campo vai absorver uma parte, mas muitas vezes aquela entidade ela vai estar presente para pegar um filho, uma esposa. E isso vai gerar muito problema com relação a isso, entendeu? E a indicação é que esse tratamento seja feito dentro da instituição. Então, como forma de experiência, ela deixou, entendeu? Sabendo ela que alguns ficavam doentes durante a semana, ou era filho, ou era o pai ou a mãe. Então, a gente começou a perceber que estava havendo interferência externa. E essa interferência externa, quando se trata de vibração para drogado, você tem um grupo muito forte de HE. E essas entidades, elas são muito bem organizadas. Quando você vai para o alcoolismo, aí é muito complicado. Você tem um grupo lá de HE. Só que vocês estão vibrando para o alcoólatra ou para o drogado. Olha só. E essas entidades, elas se colocam da seguinte forma. Se não vai haver evocação, então nós podemos atuar sobre eles. Isso quer dizer que, quando o hospital do trato diabetes, você pode fazer o tratamento do drogado, pode fazer do viciado em álcool, sim. Ele presencial ou a família representando ele. Agora, o que nós não podemos fazer é, de repente, você fazer um tratamento à distância sem evocar esse espírito. Aí ele ficou livre. Se ele ficou livre, ele vai atuar, está entendendo? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, estão fazendo intervenção nesse campo magnético aqui, e essas vibrações aí, nós temos que seguir esse rastro. E realmente ele segue o rastro fluido e chega até aquele local, né? Os que estiver bem preparado não vai ser atingido, mas os que não tiver, vai ter problema com o marido, com o filho, com a esposa. É um efeito dominó, está entendendo? Então, Sim. por isso que os tratamentos, eles devem ser feitos, mas com a instituição aberta e com alguém representando essa ficha dentro da instituição, familiares, tudo. Mas quando você for fazer o passo de com os espíritos, como nós que estamos aqui, nós estamos pensando assim, não, mas eu estou ajudando. Jesus também veio ajudar e foi crucificado dessa forma. Não é verdade? Ele veio ajudar e foi crucificado. Ele foi açoitado. Ele foi humilhado. Então, isso quer dizer que a nossa ajuda é essencial. Agora, muitas falanges não vão entender isso e não vão gostar. Por isso que a investida está sendo muito pesada em cima de vocês. E com relação à solicitação do Dr. Fernandes, seu Vandigo, que o senhor mencionou? A solicitação é a mesma proposta que eu faço aqui há mais de 27 anos, né? Então, eu solicitava ao Dr. Carlos Henrique para ele ir na sua casa. Ele ia fazer o tratamento com a equipe e o paciente melhorava.
quando não melhorava, a instituição já estava aberta, eu pedia para vir à noite, para a gente fazer o restante dos trabalhos. Por quê? Tanto o mentor espiritual da Austrália, como também o mentor espiritual da Itália, eles já têm equipes formadas e já tem instrumento aí. Então, o que acontece? A médica quer essa ponte da Itália, da Austrália, do Japão com MCM, mas quer que vocês também dêem o primeiro passo. Está entendendo? Então, se vocês ficarem muito presos só o nosso tratamento aqui, vocês não vão aprender. Então, essa equipe aí já existe. Se houver alguma dúvida, o tratamento não funcionou, tudo bem, a gente toma a frente aqui e vamos fazer, sem nenhum problema. Se pedir orientação de como fazer, é como eu faço com o Joabs, né? O Joabs está lá em Timbaúba, a 100 quilômetros daqui E às vezes ele, olha, tem uma paciente que o sintoma é esse. O que é que eu faço? Olha, isso aí é CMHE. Aí você evoca o CMHE. E depois da evocação, ele retorna e diz, olha, a paciente disse que melhorou. Então, a gente trabalha dessa forma, tá entendendo? Dando também autonomia ao Japão, à Austrália, à Itália, para que vocês aprendam, mas da maneira mais correta possível. Sim, sim. Maravilha. A equipe tem alguma dúvida com relação a essas mensagens que foram passadas, seu Vandir? Agora que a gente parou de fazer as vibrações, por exemplo, o que estava interferindo na gente, automaticamente isso já para ou precisa de alguma coisa ser feita para... Não, Samla, eles recuam, eles sabem que essa vibração não vai chegar, né? Porque nós pegamos aqui na região Nordeste equipes de hipnose que tinha mais de 500 anos de domínio dessa região. Então, foi uma batalha difícil, né? Nós vencemos essa primeira etapa, virão outras etapas, mas quando você encerra a vibração, eles vão recuar, eles não vão atuar mais. Ah, tá. Obrigada. Seu Vandir, mesmo que igual no trabalho, né? No trabalho eu não faço essas vibrações com o pessoal da Austrália, porque não tem nem como eu parar e fazer a vibração, mas mesmo assim, interferia ou não interferia em nada em relação a mim e a minha família? Mesmo eu não fazendo. Então, vocês são um grupo, né, pessoal? Está tudo envolvido num estudo só, né? Nós somos uma dívida só, uma conta só, estamos todo mundo junto aqui. Não tem outra coisa, não. De qualquer forma, seu nome está na lista, né? De qualquer forma, está na lista. Então é isso que então, a minha filha... Eu tinha conversado com a Iane sobre... Iane tinha conversado comigo sobre isso, e eu disse a Iane, deixe, porque nós, por enquanto, não temos permissão. Eles vão ter que ganhar experiência, tanto na dor como na felicidade. Deixe, quando chegar a hora, então a gente orienta eles. Então, quando a gente foi pesquisando e vendo várias sequências de problemas, eu disse a Iane, agora eu vou me pronunciar, porque a médica pediu. Porque, geralmente, a gente deixa o grupo para ele sentir o que está acontecendo e depois ter a prova do que nós estamos falando. Por isso que a gente deixou, mas a gente lá na frente, eles vamos ter que parar por aqui. Ah, entendi, seu Vandir. Entendi, obrigada. Ô, seu Vandir, então só aqui. Então, agora, quando a gente tiver um problema, a gente relata primeiro o Chico, né? Aí o Chico vai nos falar se a gente vai entrar em contato com a dona Penha. Isso? Vocês vão primeiro recorrer a Francisco para que o médico espiritual visite junto com a equipe dele e faça esse tratamento, tá entendendo? Então, caso não seja resolvido, então Francisco entra em contato com o PEN e eu pego a ficha aqui para fazer a avaliação. Mas a equipe de vocês, da Austrália e do Japão, já está formada, pessoal. A qualquer momento aí sai a indicação do método de Cíntia também, né? Mas essas equipes aí já estão formadas. Certinho. Obrigada, seu Vandir.
Que maravilha. Pronto, vamos então partir para nossas perguntas do tema de hoje. Temos a primeira pergunta da Tati ali. Seu Bandir, um médio, eu não sei se eu entendi ou se a doutora Cristina assim, explicou e eu não entendi direito. Um médio que é sensitivo, quando ela fala que a gente leva de 10 a 15 anos para se tornar um médio que possa trabalhar, ele se torna perceptivo com esse trabalho, com esse tempo? É isso? Ou não? Um médio que é sensitivo, ele nunca vai ser perceptivo? Vê só, eu passei 15 anos para adquirir a percepção. 15 anos. Quer dizer, durante esse período, você fica muito inseguro, tá entendendo? A gente tem muito cuidado com as comunicações espirituais para saber realmente se elas têm um cunho de verdade. Então, o que acontece, né? Eu sempre fui muito cauteloso. Eu ouvia, mas não decidia. Era um espírito que estava ali, né? E dizia: eu sou Dona Maria Cláudia. Mas Dona Maria Cláudia sempre me ensinou uma coisa, né? Seja criterioso. Mesmo que seja eu, passo 3 dias avaliando o que foi dito para saber se tem base. Se não tiver base, você não aplica. E às vezes até eu esquecia, passava um mês, aí depois já chegava de novo e dizia: se eu esqueceu, foi, eu disse: agora eu sei que é a senhora. Então pronto, a gente vai colocar em prática. Mas nenhum médium, ele deve se antecipar ao tempo, não. Entendeu, Tati? Não deve. Porque esse período de 15 anos que eu vivi na mediunidade, eu não tinha experiência. Eu estava vivendo a experiência, diferente, né? Então, vivendo a experiência é uma coisa, a experiência é outra. E com o tempo, depois dos 15 anos, foi que eu fui tendo essa percepção. Mas essa percepção só veio você fazendo uma autoanálise de todas as comunicações, psicografia, para saber se você estava evoluindo mediunicamente ou não, né? O que estraga muitos médios, né, é porque eles são muito antecipados e precipitados. Eu já vi médios aqui no MCM que falaram: olha, eu sou sonâmbulo e eu escrevo tudo. E quando a gente levou para a reunião de psicografia, não escreveu nada. Quando chegou na reunião de psicografia, travou. Porque ali você tem o quê? Você tem vidente nessa reunião, clarividente. Você tem 8 médios, né, participando da reunião como essa. E quando você chega a primeira vez, você sente o peso da responsabilidade. Você está lidando com médios experientes e ele não tem experiência. Então, o médio travou. Ele não conseguiu escrever. Na primeira, na segunda sessão, não conseguiu escrever. E quando foi para a quarta sessão, quando escreveu, não tinha nenhum embasamento daquilo que a gente estava à procura no mundo espiritual. Então, o que acontece? Para o iniciante, vamos ter calma. Calma. Está entendendo? Mediunidade é tempo. Então, depois de 15 anos, foi que eu vim perceber o quanto a sintonia ela é sutil, ela é muito sutil. É uma estação de FM estéreo mesmo, viu? Se você se perturbar um pouquinho, você já perde aquele sinal. Então, aí eu comecei a perceber que eu tinha que ser uma pessoa sempre centrada para ter esse sinal do Wi-Fi de lá. Senão, não conseguia de jeito nenhum. Qualquer preocupação na psicografia, rompe. Você não consegue, está entendendo? Mas, quando eu iniciei, eu achava que não era assim. Era só colocar o lápis lá e escrever. E aquilo ali não tinha sentido nenhum, porque depois a mentoria ia corrigir e dizer: olha, isso aqui não tem sentido. Então, você vai ter que melhorar. Então, essas correções duraram aí 15 anos. Sim. Obrigada. Emoção. E aí tem Entendeu, outra... Cíntia? E é importante esse lado que o senhor Tony tocou aí, da gente ter sempre que se avaliar as mensagens que a gente recebe. Inclusive, essa semana eu perguntei ao senhor Vandir sobre uma mensagem que eu escutei, né, e que me deixou em dúvida, e eu fiquei naquela situação, eu falei: peraí, não faz sentido.
Eu demorei um dia para poder, dentro de uma higienização mental, foi que eu fui, não faz sentido nenhum, isso não foi do hospital, isso não foi da doutora Cristina, mas a pessoa que passou é como se tivesse sido, entendeu? E é como se estivesse dizendo assim, olha, a gente está se desvinculando de vocês, viu? Não leva a mal. E aí, na hora, eu parei assim, eu acordei 5 horas da manhã com essa mensagem, eu falei, não, peraí. E aí eu perguntei ao seu Vandir, né? E aí depois que eu perguntei ao seu Vandir, foi que eu fui fazer essa higienização mental, né? E aí eu falei, não faz sentido nenhum. O hospital espiritual nunca faria isso com nenhuma equipe que está vinculada a eles, né? E aí foi que o seu Vandir veio me falar, olha, você tem que tomar cuidado por causa disso, exatamente o que ele está falando para vocês, que vocês vão captar também essas mensagens, esses tons de pensamento que vão chegar até vocês, e vocês têm que ter essa cautela, né? E eu também estou aprendendo. Os primeiros pensamentos que vêm, né, eles são pensamentos muito sutis e também muito persistentes, né? Os espíritos superiores não são assim persistentes em querer implantar uma coisa, eles são muito cautelosos na implantação de qualquer sistema espiritual. Já os espíritos brincalhões, né, pseudo-sábios, eles são muito imediatistas, entendeu? Ele manda a mensagem que quer que você implante aquilo no mesmo dia. Eu jamais faria isso. Eu guardo a informação, vamos pesquisar a informação, e quando a gente percebe, não tem nada a ver com o nosso trabalho. Pois é. Bom, vamos lá. Tá. A Cíntia tem uma pergunta aí? Tenho. Seu Vandir, a percepção olfativa, o senhor poderia explicar melhor? Não A entendi. percepção Assim. olfativa, certo, veja só. Existem os médios que são os médios perceptivos olfativos, né? Então, aqueles que sentem a qualidade evolutiva do espírito pelo cheiro. Então, tem lugares que ele chega, ele sente cheiro de rosas, cheiro de perfume, indicando ali que aquele espírito ele tem uma boa qualidade. Mas é uma mediunidade um pouco desagradável quando ele sente a presença de entidades em estado de decomposição. Eu já senti, é horrível, né? Você dá vontade de colocar tudo para fora, porque aquele estado ali, ele se espalha no ambiente, né? Então, aquele espírito está trazendo toda a impureza do túmulo. Então, eu não tenho essa faculdade, mas acredito que nesse dia a minha sensibilidade olfativa estava muito alterada. Então, eu senti isso. Como algumas vezes a gente sente um forte cheiro de éter aqui, né? Então, o éter significa esterilização. A sala está esterilizada. Então, se você for aqui na caixinha de eletrodos, esse eletrodo de bulbo, quando você abre a caixa, o éter se espalha. O material é esterilizado, está entendendo? Uhum. Então, essa mediunidade é boa quando a gente tem bons cheiros, mas é ruim quando tem esses aromas desagradáveis. Agora entendi. Obrigada, seu Vandir. Nada. Eu tenho uma perguntinha ali. A doutora Cristina nos falou ali da crosta fluídica no perispírito periférico, né? Que é o que resulta dos médios sensitivos, de quando qualquer sensibilidade que eles têm aproxima desses médios, eles já sentem dores de cabeça, mal-estar. Como é que a gente consegue perder, não é, essa crosta fluídica do seu perispírito periférico? Isso é como se fosse poeira sobre a roupa, né? Já que o perispírito periférico é a nossa roupa, é muito complicado, porque nos fumantes, a gente observa que tem umas borras pretas que envolvem o perispírito periférico dele, né? Aquilo ali é a nicotina ectoplasmática, né? Do próprio cigarro e das entidades que se aproximam dele, que é muito complicado aquilo também. Na medida em que você vai fazendo higienização mental, separando os pensamentos, né, bons, então o que acontece? Você se torna mais perceptivo e mais sensitivo. Então, nesses casos, o que acontece? O seu perispírito periférico ele ganha uma cor mais brilhante e mais constante. No outro caso, não acontece desse jeito.
Alguém tem alguma dúvida nesse ponto? Especialmente os médicos que sentem dores direto? Ai, não. Pode falar, tá? Então quer dizer que a gente, assim, por falta de estudo, por falta de trabalho, não existe médico que é perceptivo sem ter trabalhado, sem ter passado por essa moralização, por esses estudos. Não existe pessoa que é perceptiva, assim, de dom, de... Não, não, é praticamente impossível, porque esse trabalho é uma condição do trabalho da mediunidade, da condição moral do médium e da convivência dele com o mundo espiritual. Então, não é porque você é médium que vai conviver com o mundo espiritual. Muitos são médios, mas convivem naquele momento ali da reunião com o mundo espiritual. Depois, quando termina aquilo ali, essa porta se fecha. O perceptivo não acontece dessa forma, né? Ele praticamente vive em dois mundos, né? O mundo físico e o mundo espiritual. Então, qualquer reação que há sobre ele no mundo espiritual, ele só percebe porque ele vive essas duas vidas, a vida física e a vida espiritual. E Chico, isso aí já é a minha próxima pergunta, falando de Chico Xavier. Então, ele era um médico perceptivo, né? Chico Porque Xavier era um sonâmbulo ele perceptivo. perceptivo. Entendeu? Ele era perceptivo. Mas E não é aí, aquela coisa, né? Tirava um raio-x de você em 10 segundos, né? Olhava para você, porque ele vivia a vida espiritual e a física. a todo momento, né? Mas A todo momento. sabe uma coisa assim que eu me questiono? Porque quando, assim, eu não sei dizer e não sei se isso é verdade, mas que eu ouvi falar ou li em algum lugar que assim, quando ele já estava, eu acho que mais velho, que chegava as pessoas para conversar com ele e ele perguntava, olha, me desculpe, mas a senhora está encarnada ou desencarnada? Que ele vivia tanto no mundo espiritual É. que ele já não identificava mais se a pessoa era encarnada ou desencarnada. Isso é verdade porque, assim, já que ele era um perceptivo, nos estudos fala que Chico, que o perceptivo ele identifica o encarnado e o desencarnado. Então, assim, eu me pergunto em qual momento ou o Chico era perceptivo, mas assim ele foi muito envolvido nos dois mundos ao mesmo tempo. Eu não sei. Eu acredito que um dos maiores médios que eu vi na Terra, né, eu classifico o Sai Baba ainda como um dos maiores médios de efeito físico, né? E Francisco Canto Xavier, Sai Baba de efeito físico. Chico, na questão do sonambulismo, ele era bastante avançado, né? Então, Sai Baba, os efeitos físicos dele era espetacular. As psicografias de Chico pelo lado sonambúlico era nota 10, tá entendendo? Então, ele, o sonâmbulo, como o sonambulismo dele era muito avançado, porque ele era médio mecânico, né? Ele não era semi-mecânico, entendeu? Ele era mecânico. Então, no nosso caso, a gente só alcança aí a mediunidade mecânica, semi-mecânica. Mas no caso dele era mecânico. Então, isso quer dizer que ele tinha essa liberdade de entrar no mundo espiritual. Se o desencarnado fosse muito materializado, realmente dá para confundir, né? Se é um vivo, se é um morto, dá para acontecer isso. E aí, naquele estado de sonambulismo que ele estava ali, e se aproximava dessas pessoas, era muito difícil distinguir para ele o que era vivo e o que era morto. Entendeu? Porque o desencarnado, muito apegado ao corpo, ele é materializado. Então, por isso que ele perguntava, né? Você está encarnado ou desencarnado? Então, é incrível também, Francisco, que a gente sempre estudou isso no mundo espiritual. Você acredita que o movimento espírita nunca estudou o sonambulismo de Chico? Nunca estudou. E era um médium sonambúlico a 100%, mas nunca estudou. Então, o Chico usava aquele óculos lá escuro dele, não era simplesmente por vaidade, não. É porque no estado sonambúlico, praticamente, né, o globo ocular ele fica todo embranquecido.
Então, para não causar aquele choque, ele usava o óculos escuro, porque ele sabia como ele ficava. Por quê? É como se a gente estivesse ali no estado de semicoma. Eu fico no estado de semicoma. Chico entrava no estado de coma mediúnico. É diferente. Era mais avançado, entendeu? Estado de coma mediúnico. Eu ainda estou na fase do semicoma ainda, né? E lá está. Mas ele era em coma mediúnico total. Era diferente. Então, isso nunca foi estudado pelo movimento espírita. Foi estudado o quê, né? A psicografia, as mensagens de Bezerra de Menezes. Mas se você se aprofundar no sonambulismo dele, você vai ver que foi um dos maiores sonâmbulos que passou aqui na Terra, foi ele. Não teve outro não, professor. E um dos maiores médios de efeito físico foi Saibaba, né? Ali foi impressionante. Eles falavam, eles relatavam muito Chico Xavier sobre a antena mediúnica de Chico Xavier, né? Inclusive, eu tenho até um relato de uma pessoa que eu conheci que conheceu o Chico Xavier, se encontrou com ele várias vezes e nos primeiros momentos ele estava do lado de fora da casa, ele não conseguia nem entrar. E Chico Xavier dizia, olha, vai buscar o menino que está lá do lado de fora, assim, assim, assado. A antena mediúnica dele, eu dizia, olha, esse menino tem uma carta para mim, né? Aí uma pessoa dizia, olha, você é tal pessoa? Sou. Chico Xavier quer falar com você, você tem uma carta? Eu disse, tenho. E ele não tinha nem visto ele, né? A antena mediúnica que eu acho que assim o movimento espírita, o fator de não ter estudado, né, o, a, a mediunidade sonambúlica, até porque ela não é estudada, não é? Muito embora o livro dos Espíritos teve muitos sonâmbulos, né, muitos médios sonambúlicos, né, as irmãs que participaram, as jovens também com Allan Kardec, mas eu acho que não foi levado em consideração, né, seu Rony? Enfim, vamos lá voltar para o nosso... vá, Cíntia, você quer falar uma pergunta? Eu quero fazer algumas, é porque está chovendo, eu tenho que sair mais cedo, sabe? Vá, faça. Pode fazer então, vá fazendo. Seu Vandir, o médico espiritual com o médium receitista tem que haver uma sintonia. Se essa sintonia não acontecer, né, aí a mensagem não sai truncada, não sai. Como que é a relação do senhor com a doutora Cristina nessa parte? Então, Cíntia, vocês que vão iniciar, para você também, Francisco, Rita, vocês vão passar uns 5 anos para se adaptar com o médico espiritual. 5 anos. Foi o prazo que eu comecei a me adaptar com a doutora Cristina, porque cada espírito ele tem um estilo de trabalho, uma técnica de trabalho, né? Eu digo assim sempre para ela, eu digo, olha, é muito fácil trabalhar com o doutor Ricardo. Por quê? O doutor Ricardo fala muito e ele tem pausa. A senhora não tem pausa. É um furacão. É diferente dele. Então ele tem pausa, ele para, o pensamento vem, ele vai administrando. Com a senhora, não. Eu tenho que estar muito distante, porque as coisas acontecem muito rápido. O seu pensamento é muito acelerado. Então, quando eu comecei a trabalhar com a doutora Cristina, eu fiquei impactado. Meu Deus, e agora? Aí passava a mensagem e passou. Agora não tem mais como fazer uma interpretação disso. E aí dizia, tenha calma, tenha calma. Eu disse, olha, eu só vou conseguir me adaptar com a senhora, sua linguagem, seu jeito, depois de muito tempo. Então, isso durou 5 anos, né? E hoje em dia ela diz assim, né? Ele pensa que manda nele. Peraí, aí chega a mentira, já vai embora. E assim acontece. Mas tanto você como os demais, quando você vai trabalhar com médico espiritual, vão devagar, porque o período de adaptação é esse mesmo, é 5 anos mesmo. Entendi, seu Vandir. A outra pergunta é que tem uma pergunta aqui da apostila, fala assim, né? Outro médium, sem ser o sonambúlico, tem a capacidade de absorver em seu campo, espírito, um formato de ovoide. A doutora Cristina explica, né? Mas, assim, no caso do médium, né, treinado, sem ser o sonambúlico, aí, no caso, for receber um ovoide, a doutora Cristina tira tudo
aquelas imagens, aquele gosto, né, tudo, também não pode ser usado esse tipo de médio, que a doutora Cristina, tipo, dando não é que seria um apagão no médio, né? Eu esqueci a palavra em português. Tirar toda aquela É, imagem. da projeção, tudo, né? Isso. Certo, vê só. Geralmente a gente vê o seguinte, né? Para fazer trabalhos complicados, é preciso ter médio seguro. Você não pode pegar um médico que ele não tenha a segurança de receber um ovoide, porque para depois ele ficar impressionado não adianta. Para depois ele se envolver com a agonia do espírito também não adianta, está entendendo? Então, Kardec, quando fala dos médios impressionáveis, ele diz que esses médios são muito produtivos, porque pelo sintoma, ele já faz um escândalo, né? É muito complicado trabalhar com esses médios, porque mediunidade é muito técnica, né? Muito técnica mesmo. Mediunidade não é horroroso, é técnica, entendeu? Do que você vai fazer, como você vai direcionar aquele espírito. E, às vezes, essas pessoas, ela, através do impressionismo, estraga a doutrinação, estraga o passo, estraga tudo. Então, esses médios têm que ser mais educados, porque o impressionismo dele acaba com qualquer reunião. E, às vezes, é só fantasia da cabeça dele. Por isso que a gente pega mais assim, o médio receitista, ele tem uma base para fazer esse tratamento, ou pegamos outro médio que ele tem a segurança do que ele vai fazer para que tudo saia certinho. Entendi, seu Bandi. Obrigada. Quanto? Pronto. Tem a segurança lá na sua viagem na chuva, meu. Cuidado. Pode deixar. A gente viu muita água lá na China, né? China e Japão estão do lado. Vamos lá. Eu tenho uma perguntinha, seu Randi. Nos processos inflamatórios por avoid, que a doutora Cristina falou, ela falou que apresenta uma forma rígida, né, onde às vezes se tem a sensação de perfuração junto acompanhado de uma secreção, né, fluídica, que pode ser até petrificar. E aí eu fico perguntando, tem muitas pessoas que desenvolvem aqueles nódulos, só um nódulozinho na mão, não é? Que você toca. Né? Ou furúnculos, ou então um nódulo mesmo como se fosse parece um carocinho dentro. E aí eu fiquei me perguntando, nossa, esse tipo de sintoma, quais são os exemplos que o senhor Valdir poderia nos dar, né, para que a gente possa ter esse conhecimento? Sobre a questão do ovoide, né? Uhum. O ovoide, primeiro, o antibiótico não resolve o ferimento, né? Seja esse ferimento aberto ou fechado, o antibiótico não resolve. É o primeiro sintoma que aquela pessoa está com ovoide, né? O segundo sintoma é a febre que não baixa. Essa febre aí, ela vai se manter, entendeu? E é muito complicado. O corrimentozinho que acontece no ferimento é muito diferenciado dos outros, né? Então, esse ferimento, ele não está saindo ali secreção, está derramando uma águazinha nele. Então, essa águazinha ali indica também que tem a parasitóriazinha ali bastante complicada, né? E outros sintomas também, às vezes, o ferimento dá choque. No sensitivo que está com ovoide, o ferimento dá choque. Esse choque ali é a presença do eletromagnetismo negativo do ovoide. Então, por isso que naquele momento ali, ele sente todos esses impactos, entendeu? Entendi. Alguém mais tem alguma dúvida nesse ponto? Então, esse carocinho que, no caso, o Francisco fala, né, que muitas vezes tem gente que tem na mão, então não tem nada a ver com o ovoide. Não. Isso aí é uma formação macerosa que ele está falando aí. E no caso do ovoide, geralmente, existe furúnculos, né, que a gente observa que é uma parasitose. Porque a retenção da secreção ela é interna e não sai. E outro sinal e sintoma aí é que ele não cicatriza depois de 15 dias com antibiótico. Ele não fecha. Então, não fechou depois de 15 dias, já está complicado.
E quando essa criatura é diabética, piorou, né? Piorou porque pode haver amputação. Quando há uma amputação de um ferimento por ovoide, ele vai junto com aquela perna, vai junto com aquele membro. Aquela criatura se livrou dele, mas perdeu o membro. Nossa. E também se alimenta de carne humana e de ectoplasma humano, né? Seu Wandir, então, quando a pessoa, tipo assim, quando a pessoa perde um membro, para ele conseguiu talvez o objetivo dele, ele conseguiu, assim, ele vai embora, ele para de obsediar aquela pessoa, como, o que Não, acontece? no caso, como isso é muito materializado, né, e tão fixo naquele membro, ele vai junto, ele não fica de jeito nenhum, entendeu? Então, no caso do ovoide, a gente encontra muito ovoide em cemitérios, tem muito ovoide, né? Então, principalmente pessoas que eram drogadas, viciadas em álcool, essa coisa toda, aqueles restos mortais ali, eles se alimentam daquilo. Ele fica ali. Então, uma pessoa que não fumava nem bebia, ele não tem interesse nenhum, porque não existe ali elementos, né, de toxinas para ele se alimentar. Mas nessas pessoas é muito complicado. O suicida, a mesma coisa, né? O estado de decomposição do suicida traz muito ovoide para o túmulo dele. Então, na situação do suicida também não é fácil. Nossa. Bom, vou seguir então com a outra pergunta, referente também a esse ponto, seu Wandir. Os pacientes ou médios, é essa a pergunta? Isso. Os pacientes ou médios com contaminação no esplênico, né, ou possivelmente no baço, o médio perceptivo não tem condições de notar onde está essa contaminação, ao invés de iniciar um tratamento, né? Como a doutora Cristina relatou ali, nós decidimos o tratamento, aplicamos ectoplasma, né? Depois fazemos uma flexão ali na pele, para ver se tem uma pulsação sanguínea, se não tiver, é porque passou para o baço. Mas aí o perceptivo, o médio, ele não consegue notar isso antes? A questão da percepção, sim, nós conseguimos fazer isso, tá entendendo? E quando você fotografa aquela situação, a especialidade já está dando toda a técnica que vai ser aplicada naquele tratamento. Então, muitas vezes assim, olha, vai ter que evocar as pressas, vai ter que aplicar ectoplasma, não evoca agora, deixa o paciente se fortalecer, entendeu? Sim. Nunca pode suspender antibiótico também, os pacientes estão sob antibiótico, tem que ser mantido. Mas o perceptivo, ele percebe, tá entendendo? E quando é nele, ele percebe também, porque um ovoide, quando ele chega próximo de você, você vai sentir o corpo febril e no termômetro vai estar normal. Olha só alguma série aí. Mas a infecção já está no perispírito periférico. Se você pegar um termômetro e colocar numa pessoa que tem um ovoide, muitas vezes não é detectado. E a pessoa diz, não, mas eu estou com febre. E quando você vai dar um banho frio nessa pessoa, é um desastre, viu? Porque o processo aumenta. Ele começa a ter tremores, deslocamento periférico. Por isso que quem tem ovoide não é aconselhável dar banho frio. O banho tem que ser morno. Tem que sustentar a temperatura do paciente. Se você não sustenta, esse paciente, na hora do banho frio, ele pode desmaiar. Ok. Vou seguir mais uma perguntinha minha, então, se ninguém tiver nenhuma dúvida nesse ponto. Entre o tratamento ectoplasmático e a remoção do ovoide, quais são as fases e procedimentos? Porque eu me recordo, quando eu estava lá na sala periférica, observando, tinha pacientes que chegavam lá, né, que estavam em estados graves, e aí a doutora Cristina ia, fazia uma aplicação de ectoplasma, pedia para a pessoa voltar para a fonte, vai lá para a fonte, faça uma oração, fique fazendo oração. Aí era mandado o nome dele para a evocação, não é?
e depois chamava esse paciente de volta para a sala para terminar o procedimento. Aí eu pensei, bom, eu vou perguntar a respeito desse retirada do avoid, porque eu sei disso como retirada da entidade, né? Mas não do avoid necessariamente. E aí também esclarece para todo mundo quanto tempo leva para fazer um tratamento desse, não é? Como é que é? O caso do ovoide, a gente sabe que é diferente do acoplamento, né? O acoplamento, a gente tem mais cautela porque não pode dar errado. A evocação tem que dar certo. No caso do ovoide, não. Nós podemos fazer a evocação no mesmo dia, entendeu? Que aquele paciente deu entrada aqui. Aí ela vai aplicar primeiro o ectoplasma, que é uma espécie de anestésico, ectoplasma anestésico. Isso aí já está anestesiando ali aquela entidade que está um pouco ativa naquele ferimento, né? Ele já começa a diminuir essa intensidade. Então, quando o paciente vai olhar para a fonte, o que acontece? Né? Ela se desloca, vai até lá, entra no campo magnético do paciente, traz para o campo magnético do médium, e naquele momento ali acontece a comunicação. Então, o procedimento, os passo a passo, a gente tem que entender, né? Temos que ter o copinho com água para pós-comunicação, para fazer a lavagem bucal do médium, por causa da secreção que ele coloca para fora. E os passos ali, a gente pode dar um dispersivo circular, como também podemos ali aplicar ectoplasma anestésico, né, que ali é anestésico, onde ele vai adormecer e vão levar ele para a sala de infectado. Ele não vai para a enfermaria. Ele não é uma entidade de enfermaria, ele é de sala de infectado. Então, nessa sala de infectado, esse espírito, ele vai passar por tratamento de antibiótico-terapia. O estado dele não é bom, né? Ele está ali em decomposição, tem vários vírus, bactérias e fungos, e esse processo de antibiótico pode durar anos para sanar uma infecção. Uau. Isso Wandir, da infecção do ovoide. Do ovoide. E quando você tira o ovoide, o paciente, depois de 24 horas, aquele ferimento começa a expulsar a infecção, a secreção. Realmente ele estoura. E coloca tudo para fora, né? Agora, praticamente num grau de 10 centímetros, aquela circulação ali estava fechada. O sangue não estava oxigenando ali de jeito nenhum aquele ferimento. E quando você tira ele, a oxigenação vai todinha para o ferimento e quando chega ali, expulsa aquela secreção. É interessante que após o tratamento, depois de 24 horas, quando essa infecção ela começa a ter reação de anticorpos e a secreção sai toda, fica um buraco profundo, viu? O buraco não é pequeno não, pessoal. É um buraco enorme que fica naquele local. E com o tempo ele vai fechando pouco a pouco. Seria como um furúnculo, é isso, Wandir? Seria. A aparência dele é muito a aparência de um furúnculo, né? Só que o furúnculo, ele estoura. Naturalmente, ele vai estourar. E quando é um ovoide, ele não estoura, não. Ele fica ali. Não sai de jeito nenhum. Toda a secreção ali é uma secreção assim, muito cristalizada. Pelo ectoplasma do ovoide. Interessante. Eu já tive, eu lembro quando eu era criança, eu tive daquele bicho do pé. É bicho do pé que fala. Bicho do pé. Que forma ele forma um olhinho assim no pé mesmo e foi crescendo, mas teve um dia que eu consegui tirar e assim, quando eu puxei, acho que fiquei muito tempo, nem lembro, eu lembro que eu estava numa sauna, quando eu era pequena eu ia muito em clube, sabe? E tinha sauna que eu entrava junto com meus pais, assim. E eu lembro que eu estava nessa sauna e eu acho que ficou mole e eu puxei, mas era muito fundo. Isso aí não deve ser, isso aí deve ser coisa... Ou pode aproveitar? Pode aproveitar? Não. Ali seria uma condição material, né? A condição espiritual é diferente, ela surge do nada.
né? Não existe ali um agentezinho, que é um micróbio, não existe. Mas o agente ali é espiritual. Sim. Chico, pode fazer minha última pergunta? Desculpa, antes da sua, tem uma pergunta da Lilian. Tem. É mesmo. Ele chama de olho de peixe também. Olho de peixe no isso Brasil. mesmo, Ana. Olho de peixe. Olho de peixe. Verdade. Liz, quer fazer a sua pergunta? Sim. Boa noite. Não, sobre o ovoide, quando o paciente desencarna por causa do ovoide, o ovoide ele fica então obsediando o paciente, o espírito, né, do paciente, depois de desencarnado. E como é que fica? Porque o senhor comentou no cemitério, né? Mas e esse espírito, por exemplo, foi cremado? Como é que fica essa obsessão, se ela existe? Veja só, no estado de cremação, não vai mudar muita coisa não, pessoal, porque os espíritos são materializados, os corpos deles é idêntico ao nosso, independente do estado de cremação ou o sepultamento, tá entendendo? Então, o que acontece muitas vezes? Se, por acaso, for um alcoólatra, um viciado em droga, essa coisa toda, esse ovoide vai continuar ali colado. E olha que a situação é mais complicada ainda, que ele pode entrelaçar em todos os plexos, como a energia totalmente, né, de uma entidade que está vampirizando tudo. Por quê? É a condição vibratória dessas pessoas. Isso não vai acontecer com você, nem com nenhum daí. Mas aqueles que estão nessa linha de viciação, esses são mais complicados, porque existe ainda vestígio no seu perispírito periférico de todo o vício que ele viveu a vida inteira. Por isso que, na hora da morte, aquele ovoide não consegue se derrocar, não. Sim, obrigada. Ok. Tati, você faz a sua pergunta final? Então, aí, seu Vandir, depois da retirada do ovoide de uma pessoa, né, encarnada, o paciente, aí o senhor mesmo já falou que aí a ferida ela cicatriza, elimina o pus, tudo. É indicado aí no hospital, nos tratamentos que vocês fizeram, para passar o paciente a passar algum médico material? Precisa? Ou geralmente ele já está fazendo algum tratamento com médico material também? Geralmente eles estão em antibióticos há mais de 15 dias, mas só que não cicatriza, né? Então, após a retirada, o antibiótico está na corrente sanguínea, então o efeito vai ser muito rápido, por 24 horas, ele melhora. Mas esse tratamento que tem outro detalhe aí que a gente tem que entender, esses tratamentos que envolvem ferimento, nós temos que ter todo o material esterilizado, né? Luva, a gente usa luva, é a exigência dos médicos espirituais, porque às vezes você vai fazer, depois que tira o ovoide, você vai fazer pressão em cima do ferimento para oxigenar com o sangue arterial ali, né? Então, você tem que estar de luva. Você não pode estar sem luva de jeito nenhum. Então, aquele material ali, às vezes, aquele pus vai sair na hora. Aí você tem que ter cuidado para não espirrar em cima de você, porque a pressão é grande, né? Quando tira ele. Então, todos esses cuidados nós temos. Agora, isso não é um procedimento de corte, que a gente não pode realizar procedimento de corte. Porque, às vezes, a coisa é tão imediata que quando você tira o ovoide, daqui a pouco, daqui a 10 minutos, aquilo estoura. Aí você tem que fazer toda a sepsia, um curativo. Se tiver o pessoal da área de enfermagem aqui, como tem o posto de enfermagem, a gente caminha logo para o posto de enfermagem. Olha que ideia. Seu Vandir, uma última perguntinha. Acho que todas as dúvidas já terminaram, mas aí não é mais do tema. É mais uma pergunta por conta da equipe espiritual que eu mencionei, né, para o senhor. Quando eu me encontrei com essa equipe que se aproximou, logo 2 dias antes do senhor ter fazido o anúncio para a equipe, para todo mundo do nosso grupo,
Eu me recordo do mentor ter me falado que tinha até um parente, ele encostou a testa na minha testa, né? Ele falou, olha, eu trabalho com a doutora Cristina, me explicou e falou, olha, tem até um parente seu que está conosco. E aí eu não sei que parente é esse, é o pai da minha esposa, né, que desencarnou, que eu tinha eu tinha solicitado o tratamento na época, quando ele desencarnou, quando eu estava aí no Brasil com a doutora Cristina e tudo mais, né? E aí eu não sei se o senhor tem alguma informação com relação a isso, mas eu também gostaria de perguntar de outras pessoas que sejam parentes nossos que desencarnaram, pais ou mães, como é que a gente pode solicitar tratamento para eles? Vitor, nós temos as equipes externas, no caso, que tomam conta dessa situação, porque o Hospital da Austrália e do Japão e da Itália são 4.000 médicos que são designados para esses hospitais. Essas equipes é dividida, 2.000 médicos trabalham aqui dentro e 2.000 trabalham lá fora, tá entendendo? Então, quando as pessoas pedem, meu parente está onde? Olha, quem recolheu para essa equipe externa. Então, às vezes, a gente não tem essa informação. Porque essa equipe traz, deixa aqui, e não é passado o boletim para nós que estamos aqui. Então, o trabalho dele é esse. Então, o que acontece? Morreu um parente em outro país. Então, a equipe externa do médico da Austrália vai lá e recolhe ele e traz para o hospital espiritual da Austrália. Está entendendo? Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, que nós, como médicos, nós não podemos fazer tudo. Eu aprendi muito uma coisa da doutora Cristina, que ela é muito criteriosa. E chega pessoas na consulta testando, né? Aí a consulta é da pessoa, mas ela chega assim e diz, olha, doutora, minha mãe morreu. Ela está onde? Ela está bem? E ela diz assim, olha, eu estou te conhecendo agora, fazendo sua consulta, como é que eu vou saber da sua mãe? As informações não são assim. Você vai ter que tirar uma consulta à distância, entendeu? Trazer o atestado de óbito dela, para provar que ela realmente partiu, porque às vezes é pegadinha em consulta, viu? Tem que ter muito cuidado. Aí a médica diz, quando você tirar essa consulta e mandar um boletim da enfermaria, aí eu posso falar sobre a sua mãe, mas eu estou lhe conhecendo agora. Por quê, pessoal? Veja só. As pessoas acham assim, que nós temos mediunidade e nós sabemos de tudo. Um médium sério não responde a tudo. Um médium sério tem seus critérios de observação e de análise. Uhum. Se ele for responder tudo, esse espírito aí já é um terceiro sábio, está entendendo, Chico? Sim. Então, por isso que... Diga. Não, a minha dúvida é mais no sentido quando é parente nosso mesmo, né? Que desencarnou, digamos, se eu perdi meu pai, se eu perdi minha mãe, como trabalhador, como é que eu gostaria de saber como é que ele está, se ele pode ser socorrido, se ele está precisando de socorro, se a gente poderia fazer isso, né? Veja só, no caso de parentes e trabalhadores, esses espíritos são recolhidos imediatamente. Uhum. Porque vocês estão trabalhando para o Cristo, né? E eles dão essa prioridade de socorrer os parentes. Agora, as informações, às vezes vêm e às vezes não vêm. Sim. Entendeu? Tem esse critério também do outro lado. Uhum. Entendi. Ótimo. E quando minhas tias faleceram sequentemente. Pronto, aí eles são socorridos pelo médico da Austrália, tá entendendo? E às vezes, aquele espírito ele vai ficar temporariamente aqui no NPM, mas quando o hospital espiritual daí abrir, ele fica mais próximo desse parente que trabalha no hospital. Sim. Para que ele se sinta mais confortável, mais seguro. Sim. Ok. Obrigado, Silvandir. Muito obrigado pelo esclarecimento. Você pode fazer uma oração final para a gente? Vamos sim. Com fé em Deus, vamos fazer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós estamos devendo perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentações, mas livrai de todo mal. Que Deus e Maria Santíssima ilumine a todos nós, hoje, agora e sempre. Boa noite para todos. Muita paz. Obrigado a vocês.